Olá, olá, 21 de abril de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Governo baixa decreto que obriga o uso de máscaras em todo o Maranhão. Número de mortes pela Covid chega a 60 no estado. Caixa antecipa a segunda parcela do auxílio emergencial. Proprietários de academias contabilizam prejuízos e pedem reabertura dos estabelecimentos. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você, com muita saúde e paz, é o que a gente deseja. Em nome de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação, estamos aqui para informar você que está muito provavelmente em casa. É assim que a gente fica torcendo para que você fique em casa acompanhando as principais notícias do dia aqui na Difusora. Um abraço aos amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, em Açailândia, aos amigos que nos acompanham, nos dão prazer da audiência em Balsas, também em Riachão, aos amigos aí em Carolina acompanhando a nossa programação também. Um ótimo dia, uma boa terça-feira para todo mundo, hein? O Maranhão registrou nas últimas 24 horas 76 novos casos do coronavírus. Segundo o último boletim, 142 pessoas foram recuperadas. Eduardo Eliceira está comigo e tem os detalhes a respeito desse último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Está aqui o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, o pessoal que está em casa, né? Inclusive hoje é feriado, às vezes a pessoa acaba passando despercebido por conta aí dessa situação de pandemia, mas hoje é feriado. Um grande abraço a todos que acompanham a gente aqui no Bom Dia Maranhão, a gente formando as pessoas que estão em casa neste momento. Grande abraço. Pois é, Adalberto, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu aí, segundo o último boletim epidemiológico, como você disse, 76 novos casos em todo o estado do Maranhão. A grande maioria dos casos confirmados aqui na capital São Luís aumentou para 1.396 casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Mais de 1.000 casos confirmados são na capital maranhense, aqui em São Luís. A notícia boa, Adalberto, todos os números continuam aí subindo, continuam aumentando, inclusive o número de pessoas recuperadas, que é um dado extremamente positivo. 142 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus conseguiram se recuperar. É a notícia aí positiva, é a notícia boa. O número de óbitos também aumentou, subiu agora para 60 óbitos, mais 6 foram registrados nas últimas 24 horas. 6 óbitos nas últimas 24 horas. 2 pessoas dessas 6 mortes que foram registradas não tinham aí nenhum histórico de problema de saúde, sem comorbidades, segundo informou o boletim epidemiológico. Um homem de 54 anos e uma mulher de 77 anos de idade não tinham nenhum histórico de problema de saúde e acabaram, infelizmente, morrendo a partir aí do novo coronavírus. 60 mortes registradas em todo o estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico. 40 municípios aqui do estado do Maranhão já têm casos confirmados. Claro que isso aí é segundo a fonte oficial, que é a Secretaria Estadual de Saúde. 40 municípios maranhenses já têm casos confirmados do novo coronavírus. 40 municípios aqui no estado do Maranhão. Até agora foram realizados 4.596 testes laboratoriais. Inclusive, esse tema foi muito reforçado durante a coletiva aí, dada pelo governador Flávio Dino, ainda no dia de ontem. 139 profissionais de saúde foram infectados, é um número bastante elevado. Isso acontece não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Vários profissionais de saúde que foram infectados, inclusive estão na linha de frente aí. A gente parabeniza muitos profissionais de saúde que estão tratando aí das nossas saúdes, não só envolvendo a questão do novo coronavírus, mas estão nos hospitais cuidando aí das pessoas. 139 profissionais de saúde foram infectados. A notícia boa é que 69, boa parte deles já conseguiram a recuperação, já estão recuperados aí da Covid-19. Como eu disse, Adalberto, ontem o governador Flávio Dino, ele concedeu mais uma coletiva, ele vem concedendo aí recorrentemente, passando dados, editando novos decretos, tentando informar a população sobre as recomendações, as medidas que estão sendo adotadas. E ontem o governador Flávio Dino, ele inclusive falou de um novo decreto que foi baixado aí pelo governo do estado. A gente fez uma reportagem, vamos acompanhar. O governador começou a coletiva fazendo um panorama da situação de leitos de UTI ocupados no Maranhão. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva na rede estadual em São Luís chegou a superar 90%. Vejam em azul a estrutura que nós montamos no início de março e em verde a ampliação que nós já fizemos nesse período de lá para cá, com investimentos em leitos de UTI e também em leitos clínicos. Sendo que nós temos uma diferença. No caso da capital,
nós chegamos ontem a uma ocupação de leitos de UTI na rede estadual superior a 90%. Flávio Dino anunciou um prazo para a retomada das atividades comerciais. Segundo ele, no dia 5 de maio, o comércio deve ser reaberto. Já no dia 12 de maio, as aulas da rede pública estadual devem ser retomadas. Mas isso vai depender da quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus. Mas é muito importante ter essas datas como referência para que as empresas se preparem. Porque mesmo que haja abertura, não será a volta do que existia antes. É muito importante que todos compreendam isto. Não existe mais, infelizmente, um mundo que nós conhecíamos há 2 meses atrás. Com o novo decreto, fica obrigatório o uso de máscaras em vias públicas e as lojas de confecção serão reabertas. Foi mantida a divisão de responsabilidades entre o município e o governo sobre o funcionamento das atividades não essenciais. Na capital, mais um hospital particular foi alugado para atender a demanda e, segundo o governador, há ampliações em andamento. Nós temos a incorporação de novos leitos no novo Hospital dos Servidores, atrás do Carlos Maceira. Nós temos uma obra de um anexo no Monte Castelo, anexo ao Hospital Nina Rodrigues, que vai ser para coronavírus, terminando das próximas semanas. Temos uma obra num prédio cedido pela Prefeitura, anexo à unidade mista do Bacanga. O Estado está fazendo a obra para que também possamos incorporar novos leitos de apoio à UPA do Bacanga e à unidade mista do Bacanga. E decidi alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA. Nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos, de modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Pois é, Adalberto, é bom lembrar que mesmo com o aumento do número de leitos, esse esforço que é feito pelo governo do Estado do Maranhão e pelos outros governos também, os outros governos estaduais, o governo federal também tem dado esse apoio, mas enfim, é bom ainda seguir as recomendações que as pessoas evitem aí sair de casa, só saem em casos de extrema necessidade, permanecer com distanciamento social, porque cresce o número de leitos, mas a ideia, como o próprio governador Flávio Dino já declarou, o secretário de Saúde Carlos Lula, é que esses leitos não sejam ocupados, né? Isso é como forma de prevenção, mas as recomendações permanecem. Daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre esse decreto do governo do Estado, vários pontos ainda importantes em relação à questão da reabertura do comércio, em relação à questão do uso de máscaras, que é muito importante também para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, a questão das aulas, enfim, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, mas só para finalizar, Adalberto, a gente tem uns dados aqui, também os dados atualizados nacionalmente, o Ministério da Saúde divulgou os dados, né, fez um levantamento e divulgou os dados. Nas últimas 24 horas foram 113 óbitos registrados em todo o país. A gente chama inclusive a atenção que houve um anúncio aí de mais de 300 mortes nas últimas 24 horas, o que causou um susto muito grande, mas aí houve uma correção, aí então 113 óbitos nas últimas 24 horas, o que claro também é um número considerado bastante elevado. Mais de 2.462 casos confirmados também nas últimas 24 horas, aumentando aí para 40.581 casos confirmados do novo coronavírus em todo o país. Outro dado que chama a atenção, Adalberto, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que é a fonte oficial de divulgação de informações em todo o país, é que 94% das mortes registradas até agora no Brasil foram nos últimos 7 dias. Quer dizer, é uma informação bastante relevante. Nos últimos 7 dias, contabiliza aí 94%, quase 100% das mortes registradas em todo o país aconteceram nos últimos 7 dias. Também aumentou bastante a curva de casos confirmados aí nos últimos 7 dias em todo o país. 73% do total de casos registrados em todo o país foram nos últimos 7 dias. Mais uma vez, é importante acompanhar aí as recomendações que são realizadas, porque houve um crescimento muito grande nos últimos 7 dias em todo o país. Daí a importância também ainda de seguir as recomendações, mesmo com a flexibilidade, com o relaxamento aí por parte de alguns governos municipais, governos estaduais. É preciso sim ainda seguir as recomendações de só sair de casa em caso
de extrema necessidade sair de máscara, evitar aglomerações, recomendações importantes para evitar aí a contaminação, a disseminação do novo coronavírus. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse decreto ainda do governo estadual, o novo decreto. É com você, Adalberto. Muita chuva, né, Eduardo? Tempo nublado nesse momento em São Luís, não é isso? Chove, Adalberto. Chove neste momento aqui na capital maranhense. Na verdade, começou a chover desde as 5 horas da manhã, uma chuva fina, mas a gente chama a atenção. Tem chovido muito, né? O mês de abril ainda é um mês muito chuvoso aqui na capital maranhense. Neste momento chove aqui na região central da cidade. As pessoas, claro, a recomendação é que fiquem em casa, mas caso tenha que sair, tem que tomar cuidado, asfalto molhado, enfim, com a chuva é um fator complicatório aí para as pessoas que estiverem aí no trânsito. Mas o ideal é que fique em casa, segundo a recomendação, mas chove agora na região central da cidade. O tempo está bastante nublado aqui na ilha de São Luís neste momento, pelo menos é o que a gente pode observar. O mês de abril é um mês ainda bastante chuvoso. Você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Até daqui a pouco. O nosso Eduardo Ericeira trazendo informações importantes para nós aqui ao vivo no Bom Dia. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Olha, proprietários de academias pedem a reabertura dos estabelecimentos com medidas sanitárias que não coloquem em risco aí a vida dos alunos, né? Eles também pedem medidas de impacto econômico para minimizar os prejuízos com a paralisação no período da pandemia. Há exatamente um mês, a Academia do Marcos permanece dessa maneira, sem nenhum aluno e nenhuma atividade. Diante da situação, consequência do avanço do coronavírus no estado, os prejuízos já estão sendo contabilizados. O não pagamento das mensalidades já gera um déficit no caixa de aproximadamente R$60 mil. A gente vai repor esses dias para os alunos. Então a gente vai ter o período que a gente permaneceu fechado, sem entradas, e mais o mesmo período de crédito. Como forma de tentar minimizar os efeitos dessa crise, profissionais da área de educação física se uniram e estão solicitando do governo do Maranhão medidas que visam ampará-los, evitando assim o fechamento em larga escala das academias. Proprietários desses estabelecimentos sugerem, por exemplo, a suspensão por pelo menos 60 dias de taxas, tarifas e impostos, assim também como a liberação de uma linha de crédito para o setor. Para socorrer, para auxiliar alguns colegas que trabalham como profissionais de educação física na gestão de atividades físicas, como personal trainers, como professores, enfim, profissionais que estão sentindo os impactos dessa grande pandemia. Outra reivindicação dos profissionais de educação física é que as academias possam ser reabertas e os responsáveis se comprometendo a seguir as recomendações das autoridades de saúde, para não colocar em risco nenhum aluno ou funcionário do estabelecimento. O objetivo é que a gente abra, ainda que de forma parcial e respeitando os cuidados de prevenção ao contágio. Nós esperamos a abertura das academias no dia 5, né? A contar o que já aconteceu em outras capitais, onde a atividade física foi concedida o grau de essencialidade. Então já é considerada uma atividade essencial, né? À medida que ela promove a melhora da imunidade do indivíduo. Em Caxias, as pessoas parecem que ainda não se deram conta da gravidade da Covid-19. A nossa equipe flagrou nas ruas várias situações não recomendadas pelas autoridades sanitárias. Olhando assim, nem parece que estamos em período de quarentena. Muita gente na rua, longas filas nas agências bancárias e casas lotéricas e um vai e vem intenso de veículos. Exatamente na contramão de orientações de órgãos de saúde que recomendam que a população evite sair de casa e, se sair, mantenha distância segura. A maioria das pessoas utiliza máscaras para proteger o nariz e a boca, mas nem todos conseguem garantir esses equipamentos de proteção básica. Este homem, que prefere não se identificar, veio da cidade de Palmas, capital do Tocantins. Em meio à pandemia mundial do novo coronavírus, a situação de quem vive na rua é ainda mais preocupante. Para ter pelo menos o que comer, moradores de rua passam o dia inteiro nas praças, vigiando veículos e acabam se expondo ainda mais ao vírus. Como não encontrou emprego na cidade, resolveu vigiar carros e motos para conseguir alguns trocados. Segundo ele, as moedas que junta durante o dia inteiro servem apenas para garantir alimentos básicos. O guardador de veículos faz um apelo.
quer que a Secretaria de Assistência Social do município forneça essas proteções para as pessoas que vivem em situação de rua. A gente está à mercê dessa pandemia, porque a gente não tem uma máscara, a gente não tem uma luva, a gente não tem um álcool gel, a gente não tem um sabão. E a cidade que eu estou sabendo aqui tem quase 200 mil habitantes. Acima de 50 mil tinha que ter um aparato para a gente sobre isso. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social do município e o órgão informou que vai distribuir ainda esta semana os kits de proteção à população em situação de rua. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, mesmo com a ampliação anunciada pelo governo do estado, 80 dos 90 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 disponíveis na rede pública estadual em São Luís estão ocupados por pacientes em estado grave. A taxa de ocupação está em 88%. 123 das 235 unidades de enfermaria da capital estão ocupadas. No interior, a taxa de ocupação é menor, com relação a unidades de terapia intensiva, 6,17% estão preenchidas. A SES informou o número de ações realizadas para o cumprimento dos decretos do governo do estado. Até o dia 18 de abril, foram realizadas 291 ações, sendo 188 em estabelecimentos para verificação do cumprimento das determinações e 103 ações de fiscalização e apuração de denúncias. A suspensão do comércio não essencial e a ordenação do atendimento nos locais considerados essenciais durante a pandemia são medidas consideradas fundamentais para conter o avanço da doença no estado. Neste período também foram registrados 43 termos de intimação, 4 autos de infração e um termo de interdição. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, criou um serviço para que os segurados façam acertos na marcação de perícia médica. A ideia é agilizar o processo para que o segurado tenha acesso ao benefício o mais rapidamente possível. Vale lembrar que, em razão do novo coronavírus, as perícias médicas presenciais estão suspensas. O serviço está disponibilizado exclusivamente para o requerimento pela Central 135, a fim de que possa ser realizado filtro prévio antes da criação da demanda. No próximo bloco, o governo do estado anuncia novas medidas de combate ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras em todo o estado. E mais, Silvão Alves vem aí para atualizar os principais assuntos da área de segurança. Um instante só, voltamos já já. São 7 horas e mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, a Comissão Pastoral da Terra alerta para o aumento de conflitos no campo, conflitos inclusive contra povos do campo na região da Amazônia. A gente vai conferir uma reportagem sobre esse assunto. Claro que o Maranhão, infelizmente, ainda se destaca em relação a esses conflitos. O problema é nacional e tem aumentado, inclusive, nos últimos anos. Vamos ver. Segundo o relatório mais recente divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, a violência no campo continua no Brasil e o problema se agravou ainda mais nos últimos anos. A comissão vem acompanhando o cenário desde 1985. 60% dos conflitos ocorreram, segundo o balanço feito pelo órgão, na região da Amazônia. Foram ao todo 1.254 conflitos por terra, envolvendo 145 mil famílias e 53 milhões de hectares. Ainda segundo o relatório, o Maranhão foi o estado mais conflitivo no ano de 2019. Durante todo o ano foram registrados 173 conflitos agrários, envolvendo 15 mil famílias em 2 milhões de hectares. 4 pessoas ainda foram assassinadas. Entre as mortes registradas mais recentemente estão 3 índios e um porceiro. As mortes envolvem lideranças indígenas guajajaras. A sociedade brasileira precisa acordar, a sociedade maranhense em especial, para essa realidade e enfrentar todo esse sistema totalitário que se aprofunda, e a violência no campo é uma das suas mais trágicas faces. Para esta assistente social da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, o enfraquecimento de políticas públicas previstas para as comunidades tradicionais, entre elas os indígenas, proporciona o aumento da violência. Para nós, isso registra tanto iniciativas do governo federal,
né, na medida em que enfraquece, sucateia órgãos fundamentais, como o próprio INCRA e a FUNAI. Por outro lado, a gente também identifica medidas legislativas que são contrárias aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, portanto, atingindo de forma muito intensa grupos como indígenas, quilombolas, poceiros tradicionais, extrativistas. Ela destacou ainda que ações vêm sendo desenvolvidas para tentar amenizar os conflitos agrários e, consequentemente, as mortes em áreas indígenas e no campo. Essa rede ela é composta tanto por organizações da sociedade civil, quanto também por instituições públicas, né, cuja atribuição é de fazer a proteção à vida das pessoas. Então, para nós, esse conjunto articulado de medidas, eles têm garantido a vida e a proteção de quem faz a luta pelos direitos de povos e comunidades no campo maranhense. Vale lembrar que os dados desse relatório aí da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, no último ano, de um ano para cá, a situação ficou mais complicada ainda, já era grave, mas ficou mais complicada ainda no campo em todo o país. Olha, a Receita Federal começou a destruir cerca de 300 toneladas de cigarro contrabandeado. Mais de 70% dos produtos comercializados no Maranhão seriam de carga irregulares. A mercadoria está avaliada em 54 milhões de reais. Hoje a Receita Federal começou a destruir a carga de cigarro contrabandeado apreendida no Maranhão. O material é fruto de operações realizadas durante os anos de 2018 e 2019. Aqui tem cerca de 300 toneladas de cigarro e a maior parte desse material vem do Paraguai para ser comercializado aqui no Maranhão. De acordo com a estimativa da indústria, pelo menos 73% do cigarro que hoje circula aqui no estado são contrabandeados. Com a retirada desse cigarro de circulação, principalmente o crime organizado deixa de lucrar. A destruição da carga também libera espaço nos depósitos para novas operações da Receita Federal. O primeiro fato importante é que é um golpe no crime organizado. Como você deve saber, a questão dos cigarros contrabandeados é uma grande fonte de receita para o crime organizado. Então, tirar esses produtos de circulação representa um golpe nesse tipo de crime. Segundo, que nós estamos protegendo a saúde da população. A gente não tem a menor ideia de como esse cigarro foi produzido, que material foi utilizado. Então, que tipo de malefício ele pode trazer à saúde da população. Então, a gente tirar esse cigarro de circulação também é importante para beneficiar a saúde da população, para proteger a saúde da população. Comigo, Silvão Alves, nessa manhã. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil aqui do Estado, prendeu, não é? Integrantes de organização criminosa que falsificava documentos. Como é que funcionava, Silvão? Esse golpe, ele já vinha ocorrendo em várias cidades do Brasil, mas o principal beneficiário financeiro, os depósitos, e talvez até para lavar o dinheiro e também tentar desviar a atenção da polícia, era feito na conta dessa pessoa em Bacabal. Por isso teve que montar uma operação, já haviam vários meses de investigação, já haviam sido registradas prisões fora do estado, né, que é uma quadrilha interestadual, e agora, no final de semana, foi cumprido esse mandado de prisão lá em Bacabal. Já haviam sido presas em flagrante 5 pessoas, toda a investigação começou depois que 5 pessoas foram presas como integrantes dessa organização criminosa, e aí depois a Justiça, foi solicitada à Justiça Federal, Ministério Público, a decretação das prisões. Foram efetuadas também prisões em Grajaú, também em Chapadinha, né, que consistia no recebimento de forma fraudulenta do seguro defeso, né, que é um seguro dado aos pescadores, às pessoas que vivem da pesca, e que eles automaticamente acabavam fraudando. Você sabe que essas quadrilhas vão buscando as mais formas, os mais variados maneiras de aplicar golpe e se apossar desse dinheiro, principalmente se é benefício que as pessoas têm direito, que as pessoas acabam conseguindo. E daí, por isso que as pessoas precisam ter todo cuidado no fornecimento de documentos e tal. As pessoas às vezes cedem, alugam esses documentos, como a Polícia Federal constatou em casos aí, pessoas que alugaram o documento por R$100 e que agora também estão enroladas para poder responder pelo crime que acabaram praticando. Silvão, em Timon, a polícia prendeu frascos de álcool gel falsificados. Agora, isso aí a gente já tinha falado dessa prática aqui, infelizmente, Sim. em todo o país e aqui no Maranhão também. Agora, o que chama a atenção é quem foi que descobriu esse frasco aí? Parou na mão de quem, Silvão? O delegado da Polícia Civil do 2º Distrito lá de Timon. Deram azar lá, né? E deram azar. Ele foi numa farmácia lá
Parque Alvorada, que fica lá em Timon, e lá ele comprou, adquiriu o álcool gel. Você sabe que tem uma verdadeira procura hoje, quando aparece, ele foi lá e adquiriu. Só que ele estranhou que quando chegou em casa, que ele foi utilizar o álcool gel, estava grudando, né? Parecia gel capilar. Isso, exatamente. E aí ele foi lá no frasco, pegou o CNPJ que tinha lá, pesquisou, e aí deu que o CNPJ era inexistente. E a partir daí, então, ele foi com a vigilância sanitária, mas o PROCON fez a apreensão, prendeu o proprietário da farmácia e foi levado lá para a central de flagrante lá em Timon. Todo o estoque da farmácia foi apreendido e já encaminhado para o ICRIM, né, para que seja feito um laudo de constatação de que realmente o produto é falsificado. Que situação, né? De repente o dono da farmácia, sei lá, pode ter seu argumento de defesa lá e tal, não foi ele que fabricou, mas é preciso ter cuidado também na hora de fazer uma compra como essa para não responder de acordo com a lei, né? Exatamente. E tem a responsabilidade de quem vende. Pela farmácia para ficar lá para justamente fazer esse tipo de avaliação do produto que chega e tal, porque é uma questão de saúde pública, você também não pode vender num momento como esse, em que há uma procura muito grande para as pessoas que, dizer, o delegado, porque uma pessoa esclarecida foi lá e pesquisou, e outras pessoas que devem ter comprado esse produto. Foram lesadas, né? Foram lesadas. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Silvan que apresenta de segunda a sexta, gente, 6 da manhã cedinho, chega aqui 5 horas da manhã, toma café aqui na empresa, chega cedo, junto com toda a equipe, com a Sacramento, toda a equipe para apresentar o Bandeira 2 para você, tá bom? São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29, o governo do estado anunciou ontem novas medidas de combate ao coronavírus. Entre elas, a gente falou aqui, a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas a gente vai saber agora a partir de quando começa a valer essa obrigatoriedade com o nosso repórter Eduardo Ericeira, que está de volta. Eduardo. Pois é, Adalberto, uma das medidas aí, novas medidas adotadas pelo governo do estado é a utilização de máscaras em espaços públicos e até espaços privados, aí quando reúne grande aglomeração de pessoas, uma medida necessária também como forma de recomendação. A gente vai falar mais sobre esse decreto, Adalberto. Outros pontos importantes também, o governador Flávio Dino aí diz que vai notificar os hospitais privados aí por meio do PROCON para que eles mencionem, informem, não só ao poder público, mas à própria população sobre a disponibilidade de leitos. Aqui a gente está com um decreto em mãos e informa que o número de leitos de internação hospitalar, exemplo dos leitos clínicos e de UTI de apartamentos, bem como de enfermarias ocupadas e disponíveis para o atendimento de pacientes contaminados pela Covid-19 devem ser informados sim à população. O número de óbitos e de altas médicas relativamente aí aos infectados pelo coronavírus também deve ser informado. Essa informação que deve constar aí na recepção desses hospitais privados e também disponibilizar nas páginas pela internet, nas redes sociais desses hospitais. O PROCON é quem vai notificar, a gente tem uma reportagem a respeito deste ponto exato, desse novo decreto por parte do governo estadual. Vamos acompanhar. Foi durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira que o governador Flávio Dino informou sobre a decisão de notificar os hospitais da rede privada de São Luís para que divulguem a taxa de ocupação de leitos ocupados e disponíveis, destinados a pacientes com suspeita ou diagnosticados com a Covid-19. A sociedade precisa saber, aos clientes dos planos de saúde, que precisam saber, quanto aos investimentos que estão sendo feitos também pelos hospitais privados. Na tarde desta segunda-feira, os 4 maiores hospitais particulares da capital receberam a notificação do PROCON. Notificando todos os hospitais privados, os maiores hospitais privados que operam aqui na Grande Ilha, para que possa prestar essas informações ao PROCON e ao consumidor. As informações elas giram em torno da quantidade total de leitos disponíveis no hospital e dessa quantidade, quantos estão reservados para o tratamento de pacientes com a Covid-19, suspeitos e confirmados, e desses que já estão reservados, quantos efetivamente já estão ocupados. Na notificação, o PROCON recomenda ainda que os hospitais particulares passem a divulgar em até 72 horas um boletim diário, informando a taxa de ocupação de leitos e a quantidade que segue disponível, como já vem sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde. A negativa de fornecimento de informações a qualquer órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela implica como desobediência e eles podem ser enquadrados no artigo 330 do Código Penal. Pois é, então está aí, Adalberto, uma outra medida que você aí mencionou, que está no decreto aí do governo estadual, é a questão da utilização de máscaras, que agora passa a ser obrigatório em todo o estado do Maranhão.
o uso de máscaras de proteção descartáveis, caseiras ou reutilizáveis como medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção e prevenção da Covid-19, infecção humana causada aí pelo novo coronavírus. A partir de agora é obrigatório, texto mencionado aqui no decreto do governo estadual. As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados. Para cumprimento desse disposto, ainda segundo aqui o decreto do governo estadual, inclusive aí o Poder Executivo poderá se articular com órgãos e entidades públicas, voluntários e instituições privadas, a exemplo de empresas e entidades da sociedade civil, para que se faça cumprir esse método, essa medida aí da utilização de máscaras. Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras de proteção. A gente chama a atenção a esse termo, Adalberto, que já era uma medida que já vinha sendo adotada mesmo antes aí do decreto por parte do governo federal, do governo estadual. Em outros estados também, o próprio governo federal, por meio do Ministério da Saúde, já disse que aí a utilização de máscara, o uso de máscara, ele previne a questão do contágio aí pelo novo coronavírus. Outros estados também já adotaram essa medida. A gente chama a atenção que há países, por exemplo, em que a utilização de máscara já se faz há alguns anos, já mesmo antes aí da pandemia do novo coronavírus, para conter, por exemplo, a poluição, como é o caso do Japão, por exemplo. Então agora é obrigatória a utilização de máscaras em locais públicos pelo novo decreto do governo estadual, tanto aí em locais públicos quanto privados aí com a grande circulação de pessoas, é uma medida de prevenção também. Em relação à questão das escolas, só retornam no dia 12 de maio, pelo novo decreto aí do governo estadual, as unidades de ensino da rede estadual de educação, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, que é a UEMA Sul, bem como também nas instituições de ensino das redes municipais e nas escolas e instituições de ensino superior da rede privada localizada no estado do Maranhão. Então, pelo novo decreto, as aulas retornando no dia 12 de maio. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo reforçando, então, dia 12 de maio a volta às aulas é a previsão e dia 5 de maio a reabertura do comércio, claro, com restrição, com todos os cuidados sanitários, enfim, mas já uma data aí, referência. Essa data foi divulgada ontem pelo governo do estado. São 7 horas e mais 35 minutos, 7h35. Olha, em Imperatriz, a Defesa Civil tem intensificado os trabalhos por conta do nível elevado do rio Tocantins. A gente vai ver agora na reportagem a preocupação e as ações que aumentaram, inclusive por parte da Defesa Civil, por conta da elevação do rio. O nível atual do rio Tocantins é de 6,5 metros acima de zero. A balsa e os barcos que antes ficavam lá embaixo, agora chegam bem próximo às residências e pontos comerciais devido ao nível elevado do rio. O Porto da Balsa, por exemplo, é considerado um dos pontos mais críticos para a moradia, segundo a Defesa Civil, por estar localizado às margens do rio. E o problema se agrava em todo o período chuvoso. Os bairros ali que margeiam o Rio Tocantins, ali como Vila Leandra, como Porto da Balsa, como ali é o Cais, o Curtume, é uma região meio delicada. É tanto que isso agora nós tivemos aí várias casas que foram interditadas e 9 delas já demoliram por conta. Por quê? Na realidade, não é nem demoliram, elas desabaram na realidade. Elas desabaram por motivo que o solo, houve uma movimentação do solo. Nessa movimentação, a estrutura das residências, por estarem em uma área de risco, não suportaram. É uma situação meio delicada, por quê? Porque essas famílias elas já estão na área de risco, algumas já foram até contempladas com alguma situação, mas continuam morando naquele local. Mas a SEDES está providenciando aluguel social e futuramente para as famílias encaixar elas em um programa social Minha Casa Minha Vida. O período é considerado de alerta e, por isso, a Defesa Civil tem intensificado as vistorias. São pelo menos 3 por dia. Segundo o último boletim, está previsto chuvas entre 30 a 50 milímetros, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. O Francisco, que mora e trabalha no Porto da Balsa há mais de 30 anos, faz parte das famílias que todos os anos sofrem com o agravante das chuvas que elevam o nível do rio. Perdi uma máquina de lavar roupa e o congelador queimou um relé. E aí perdemos, mas
Dependendo disso, a gente recupera tudo. Nível elevado aí do Rio Tocantins, né? São 7 horas e mais 38 minutos. A gente vai ver agora a previsão do tempo para a capital interior, inclusive para Imperatriz. A gente começa com Bacabal. Hoje, por lá, chuva ocasional isolada no período da tarde. A mínima em Bacabal é 23, a máxima 33 graus. Em Balsas, hoje, céu parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva no período da tarde. 23 é a mínima, 33 a máxima. Agora, Colinas, tempo nublado, chuva ocasional pela manhã e também à tarde. Mínima de 22, máxima de 33 graus em Colinas. Mais 3 cidades do nosso mapa, a gente vai mostrar para você a parceria com o Labmédica, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A gente começa com Caxias. Tempo nublado, pancadas esparsas de chuva à tarde, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Imperatriz, hoje a gente viu a reportagem da pouco sobre a elevação do Rio Tocantins. Pancadas de chuva à tarde, mínima de 22, máxima de 31 graus. E aqui na capital, a gente tem imagens ao vivo para mostrar, porque hoje a previsão é tempo nublado, pancadas esparsas de chuva à tarde, mas agora pela manhã, muita água. Nesse momento, então, na região central da cidade, olha só, chuva intensa. A mínima para hoje prevista em São Luís é 24, a máxima 31 graus. Você tem imagens ao vivo aí, olha, muita chuva nesse momento. A gente pede que as pessoas saiam de casa só no caso extremo, e se for sair, prefiro um horário mais tarde, porque agora a situação está bastante complicada, inclusive por conta dessa chuva intensa desde as 6 horas da manhã. Desde o início da madrugada já chove, mas se intensificou aí nas últimas horas aqui na capital maranhense, tá bom? No próximo bloco, Caixa antecipa o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. E mais, vem aí John Coutrin, no quadro de política, destacando aí a Procuradoria-Geral da República, que vai pedir abertura de inquérito para apurar violação da Lei de Segurança Nacional, a participação do presidente Bolsonaro naquelas manifestações que a gente viu no fim de semana lá em Brasília. São 7 horas e mais 39 minutos, o Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 42 minutos e você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de terça-feira. Eu repito, chuva mais forte ainda agora na região central aqui da capital maranhense. Muita chuva mesmo nas últimas horas aqui em São Luís, hein? Agora a gente está de volta para falar sobre política. Nosso colunista John Coutrin está comigo aqui, começar falando sobre o ministro da Saúde, que se reuniu com os 9 governadores do Nordeste. Houve, inclusive, uma manifestação por escrito, aí, uma carta desses governadores, não é isso, John? Bom dia. Sim, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Reuniu ontem com os governadores do Nordeste, claro, entre os quais o governador Flávio Dino, né? E nessa reunião, com o novo ministro da Saúde, primeiro, para manter o primeiro relacionamento, né? As primeiras informações, Adalberto. Ele chegou a falar antes da posse que ia trabalhar em parceria com os governadores, você lembra, né? Exato. E eu até estou achando bom a postura do ministro no começo, né? Que ele não é muito de falar, é mais de primeiro averiguar, colher as informações. E é isso ele pediu aos governadores. Ele conversava ontem com os governadores do Nordeste e pedia as informações de cada estado, né? Ele queria saber da real situação de cada localidade, do Maranhão, do Ceará, do Piauí, por exemplo, até para saber qual a demanda, né? O que enviar, o que pedir, o que eles vão pedir e o que ele pode mandar. E aí o governador do Maranhão falou, Adalberto, da questão dos leitos, né? Falou da questão dos leitos, se reportou aí a necessidade de ajuda na questão dos leitos e também de envio de materiais e de insumos. Bom, a Procuradoria-Geral da República está pedindo ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar violação da Lei de Segurança Nacional. Esse é aquele episódio da participação do presidente em Brasília no fim de semana, naquela manifestação, não é? Exatamente, Adalberto. Essa manifestação do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, ele entrou com esse pedido, né, para investigar. Na verdade, não tem uma pessoa definida, né, ou pessoas definidas ou grupos definidos. Ele pede para se investigar o que está por trás daquelas manifestações, né? Primeiro, porque manifestação antidemocrática e contra a Constituição. E, segundo ele, fere a Lei de Segurança Nacional. Então, há denúncias, inclusive, olha só, de deputados por trás, né, poderiam ter financiado, ajudado esses movimentos, senadores, políticos, empresários. Então, o Augusto Aras quer que o STF investigue, tem como relator o ministro Alexandre de Moraes,
até para que, Adalberto, isso não venha mais a acontecer. É necessário que a nossa Carta Magna da Constituição seja respeitada. E aí, com essa investigação por parte do pedido da PGR ao STF, é interessante que essas pessoas aí sejam, por exemplo, se forem, claro, comprovadas, né, a participação de quem está por trás, que sejam punidas, né, claro, de acordo com a própria Constituição também. O próprio senador Randolfo Rodrigues também ontem pediu aí, fez uma denúncia, né? Além disso, ele reporta-se, ele frisa também, ressalta a questão do atentado contra a saúde pública, né? Como você falou até, frisou ontem, Adalberto, o presidente ali continua, né, sem tomar as medidas de precauções necessárias. Um aglomerado de pessoas ontem, em frente ali, no domingo, aliás, em frente ao quartel-general, e aí o Randolfo também atenta para isso. Então, o senador Randolfo, o procurador-geral da República, o Augusto Aras, pedem uma investigação sobre isso. Por que que o presidente mudou o tom dele ontem? Ontem ele mudou o tom, ele deu uma entrevista, né? Ele disse que é a favor do Congresso, né? Senado, Câmara e STF aberto e transparente, que ele não é contra aí, de forma alguma, a Constituição, nem a favor de atos antidemocráticos e nem pela volta do AI-5 e da ditadura militar no país, nem um golpe militar. Mas é claro que ontem, no domingo ainda e segunda-feira, ele conversou com a ala militar, né? O próprio Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa Nacional, divulgou uma nota, né, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, ele defende a estabilidade no país e é guardião da Constituição, ou seja, aquilo que está na Constituição. Então, o presidente mudou o discurso, mudou o tom, por conta aí desse aconselhamento que ele teve com os próprios militares, alguns ministros, né? E também o próprio Dias Toffoli, que conversou com o ministro da Defesa Nacional também, aconselhou para que ele não levasse adiante, né, esse discurso. João, último tópico da nossa pauta aqui, a gente já está com o tempo, além do tempo, o senador Everton defendeu o governador Flávio Dino contra um processo da Receita por respiradores. Vamos contextualizar rapidinho para as pessoas que situação é essa. O Maranhão adquiriu os respiradores, usou de toda uma estratégia chamada inclusive de operação de guerra para poder trazer esses respiradores para cá. E agora o governo federal está tentando abrir um processo, aí no caso a Receita, por conta dessa operação? Isso, quer abrir um processo, né, porque eles avaliam que não passou por São Paulo, pela alfândega, né? Mas ontem o próprio governador disse que o imposto sobre essa importação foi zero, né? Foi nulo. E ele disse o seguinte, bom, que se apure, não tem problema nenhum, pode apurar, mas nesse momento, acima de tudo, está a prioridade de salvar vidas. Nós temos aí, inclusive, o vídeo do senador Everton defendendo o governador Maranhão neste caso. Vamos acompanhar. Vamos ver. O grande desafio da sociedade no mundo é não colapsar o sistema de saúde pública e o privado. Com isso, o isolamento social tem sido mais eficaz. Agora, claro, quando a contaminação chega nos polos, nos centros e quando ela se torna realidade, é preciso se ter leitos estruturados com respiradores mecânicos. O governador Flávio Dino conseguiu importar da China para o Maranhão respiradores mecânicos. E agora vem a notícia de que a Receita Federal está levantando a possibilidade de processá-lo ou responsabilizá-lo por alegar que não passou no sistema alfandegário do país. Além de ser falsa essa afirmação, é no mínimo uma falta de respeito com a população e com a vida. Primeiro, porque esse tipo de equipamento não é taxado. Segundo, que mesmo que fosse, nós estamos no estado de calamidade pública e agora nós queremos equipamento para salvar as vidas. O restante é pura burocracia e é gente que de verdade não sabe o que é o sofrimento no leito do hospital. Não processe o Flávio Dino, processe o povo do Maranhão, começando pelos seus representantes no Senado Federal. Tá, e, portanto, ontem o governador também nas redes sociais manifestou sobre o assunto, falou sobre isso ontem. Inclusive, divulgou um vídeo do aparelho sendo utilizado em um dos hospitais aqui da capital, não é, João? Isso, inclusive, ele mostrou, não é? E, além disso, o próprio secretário Carlos Lula, secretário de Saúde, disse o seguinte, que teria maior orgulho de ser processado, né? Porque o que está em questão é salvar vidas. Importante destacar, Alberto, que, por exemplo, nós temos a questão fiscal, né? Estado de calamidade pública, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, liberou aí para que se pudesse gastar sem se atentar para a LRF. Um caráter especial, né? Isso, porque também agora essa questão burocrática também em relação à Receita, né? Nós temos um momento de calamidade, né? Uma questão de exceção. Então, devia agora estar atento para as questões burocráticas, como o próprio senador pontuou, é o momento de salvar vidas. E não, inclusive,
está dizendo que isso está acontecendo nesse caso, mas a questão da politização. Né? Exato. O próprio Supremo já chamou a atenção para que isso não aconteça nesse momento. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. João Coutrinho é nosso colunista de política aqui do Bom Dia, gente. Olha, o governo federal vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. E Eduardo Ericeira tem os detalhes, já está definido, inclusive, a data de pagamento dessa antecipação do auxílio emergencial. Eduardo. Pois é, Adalberto, esse pagamento que estava previsto para ter início na próxima segunda-feira, dia 27, foi antecipado. O pagamento começa já a partir da próxima quinta-feira, dia 23, para trabalhadores informais e pessoas inscritas no CAD único, nascidas em janeiro e fevereiro. É preciso que as pessoas, inclusive, respeitem esse calendário aí que foi anunciado pelo governo federal, justamente para evitar aglomeração. Então, primeiramente, as pessoas nascidas aí nos meses de janeiro e fevereiro e assim, subsequente, os próximos meses, para as pessoas receberem esse benefício de R$600, no caso de mães solteiras, R$1.200, que serão pagos aí às mães solteiras. É necessário que a pessoa esteja, inclusive, tenha seu cadastro aprovado, é bom ir acompanhando essa situação. Pois é, na quinta-feira, aí os meses de janeiro e fevereiro, pessoas nascidas aí nos 2 primeiros meses do ano. Na sexta-feira será a vez dos beneficiários nascidos em março e abril receberem a segunda parcela. No sábado, dia 25, o pagamento será feito aos beneficiários nascidos em maio e junho. Na segunda-feira, dia 27, que era a data que estava prevista para ter início, mas houve a antecipação, receberão os nascidos já nos meses de julho e agosto. Na terça-feira, dia 28, os nascidos em setembro e outubro. E na quarta-feira, finalizando esse calendário, no dia 29 deste mês, os nascidos em novembro e dezembro. Vão ser cerca de 5 milhões de brasileiros que ainda não tiveram a primeira parcela aí liberada, segundo informou a própria Caixa Econômica Federal, que receberão o pagamento inicial na quarta-feira e a segunda parcela no dia seguinte. A gente lembra, reforça, Adalberto, a gente tem acompanhado ainda, inclusive a gente que trabalha na rua, circulando pela cidade, que ainda tem muita gente que está se aglomerando nas portas aí das agências bancárias, principalmente nas portas das agências da Caixa Econômica Federal, e a gente pede que mesmo que as pessoas tenham que ir se deslocar até a uma agência da Caixa Econômica Federal, que evite aglomeração e que utilizem máscaras aí. E a questão que, se tiver que ir, mantenha o distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros, que isso aí são medidas, recomendações que foram emitidas, que ajudam aí a não infecção por conta aí do novo coronavírus. Vale lembrar também que tem um telefone 111 e o próprio site da Caixa Econômica Federal, que as pessoas podem entrar em contato por esses meios para saber se tem necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. De repente pode até resolver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema por meio do site da Caixa Econômica Federal ou por meio do telefone 111. E se tiver que ir a um prédio, alguma agência da Caixa Econômica Federal ou outro banco, que evite aglomeração, vá de máscara e mantenha o distanciamento social, que é bastante importante. A gente percebe que essas recomendações, de fato, ainda não estão sendo respeitadas em muitos casos, infelizmente. Adalberto, é com você. Uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Boa terça-feira também. São 7h mais 53. Olha, gente, continua a retirada da carga do navio encalhado a 100 quilômetros da costa maranhense desde o fim de fevereiro. O minério removido está sendo dispersado no mar. A operação, que teve início dia 16 de abril, já retirou 3.500 toneladas de minério de ferro do navio Stellar Banner, que estava carregado com 300.000 toneladas quando encalhou na costa maranhense no dia 24 de fevereiro. A retirada está sendo feita por uma empresa contratada pela proprietária e operadora do navio e faz parte do processo de reflutuação. A nossa operação de reflutuação e salvatagem, ela deu início no dia 16. Não temos ainda como estimar o tempo que vai durar. Ela está sendo feita com 4 embarcações para reflutuação e salvatagem. São as embarcações ligadas diretamente à parte retirada da carga, né, do minério de ferro, mas temos ainda 6 embarcações que continuam na parte de contingência e apoio a essas embarcações. A operação de esvaziamento conta com 255 militares e teve início pelo Porão 4, mas as equipes já iniciaram os preparativos para acessar as cargas dos outros compartimentos. Antes de começar a operação de remoção do minério, foi necessário a retirada de quase 4.000 metros cúbicos de óleo do navio.
As operações são realizadas com base nas orientações técnicas do IBAMA. O minério retirado está sendo dispensado diretamente no mar por orientação de um estudo técnico realizado por uma consultoria ambiental especializada que apontou que a carga não reage quimicamente e não dissolve na água, portanto, não apresenta riscos à vida marinha. A Marinha, ela busca sempre um entendimento junto com os demais órgãos, o IBAMA e operadores, empresas envolvidas, de modo que toda a operação saia com segurança e dentro das normas vigentes. O inquérito que investiga as causas do acidente ainda não foi concluído. Olha, trabalhadores autônomos vêm procurando alternativas para superar a crise provocada pela pandemia mundial. Em Caxias, por exemplo, uma costureira teve que se adaptar a essa nova realidade e tem dado certo. Esta costureira deixou de receber pedidos devido à pandemia do novo coronavírus, onde as pessoas devem permanecer em casa. Mas, devido à necessidade do uso de máscaras, começaram a aparecer pedidos, tanto de clientes antigos quanto de novos, até de empresas da cidade. Muito difícil, né, para a gente esse período agora. A gente trabalha, que eu trabalho com amor, mas é uma coisa que a gente faz porque tem que fazer, né? Mas não é legal a gente tá passando por um momento muito difícil. Mas está sendo bom porque é um meio, é uma renda a mais, né? Ela topou o desafio. Não está costurando roupas, mas continuou no ramo da costura, agora na confecção de máscaras de tecido. E a procura vem aumentando. Isso aí aqui é assim, é sempre cheio, não para. Eu faço, sempre está saindo sempre, não fica. As que eu faço não empanca. Ela teve que despedir a única funcionária que tinha, mas acredita que logo logo vai poder chamá-la de volta. Por enquanto, está dando conta do recado e garantindo o sustento da família. Enquanto for necessário, eu vou continuar. Espero que termine logo, né? Espero que não chegue até o meio do ano, que nós já estamos quase chegando. Mas se for, eu vou continuar com fé em Deus. Tem máscaras de tudo quanto é jeito, preta, colorida, grande, pequena, todas reforçadas na tentativa de impedir que o vírus entre. Tomara que passe logo tudo isso, né? Mas está todo mundo vivendo esse momento de readequação, adaptação, enfim. E agora, então, com esse decreto que obriga o prazo máximo de uma semana para que as pessoas se adequem a essa situação, é obrigatório agora o uso das máscaras, gente, em espaços públicos, privados, enfim. É obrigatório, tá certo? O prazo para adequação é de uma semana, portanto, a partir do início da próxima semana tem que estar todo mundo já usando as máscaras. Vamos começar logo, né? Tem que esperar o prazo começar. Mas, enfim. Bom Dia Maranhão termina agora. As reportagens dessa edição você pode rever lá no portal MA10. Nós temos, inclusive, para acessar, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece na tela. Nesse exato momento vai estar do lado esquerdo, você vai apontar o celular e vai de imediato para o portal MA10. Lá no portal MA10, inclusive, tem outras informações. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, se Deus quiser, depois do Bandeira 2. Saúde e paz para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã.